dia. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no Salmo 77. Salmo 77. Esse salmo ele consta na nossa leitura de referências bíblicas no tópico de hoje. Hoje nós iremos estudar o último tópico deste assunto, a certeza e a graça da salvação. Ela está nesse lado aqui. Eu quero ler com os irmãos esse salmo, nós vamos compartilhar, nós vamos meditar um pouco sobre ele ao longo da aula. Todos acharam? Eu espero que eu vou achar aqui. Salmo 77. De início, já quero dizer aos irmãos que este salmo, Dioguil vai comentar esse salmo, como comentou toda a Bíblia. Dioguil é um reverendo batista. Na verdade, reverendo cabe mais para as igrejas anglicanas, presbiterianas, né? Para batista é pastor mesmo. Então, ele é um pastor batista, um erudito do texto bíblico, tanto em grego, quanto hebraico, quanto aramaico, quanto árabe, quanto latim. Então você pega os comentários de Dioguil, não foram traduzidos ainda do português. É uma perca muito grande, né? Uma perca muito grande para o nosso idioma. Ainda não teve uma obra tal qual a de Dioguil em nosso idioma. Ainda também não foi traduzido para o espanhol. E o inglês dele ainda é um pouco um inglês vernacular, meio rebuscado. Mas alguns irmãos já começaram a contemporaneizar o inglês dele. Por outro lado, também é um incentivo muito grande para nós aprendermos a ler inglês e conseguirmos excelentes obras para o estudo da palavra de Deus, viu? Não tome isso como um empecilho para a sua vida, não. Tome como um incentivo para a sua vida. E aí Dioguil, ao comentar esse salmo de forma breve, ele vai dizer que esse salmo dá a entender que foi escrito por alguém que estava no exílio. E no exílio babilônico, quando o povo passou quantos anos longe da terra de Jerusalém? 70 anos. Cumprindo 7 anos sabáticos. Cumprindo 7 anos sabáticos. Passaram 70 anos sem pisar em Jerusalém. Longe do templo, longe da comunhão, longe da leitura da lei, longe dos cânticos, longe das romarias que se faziam para as festas sagradas. Então quem escreve este salmo está longe de Jerusalém, está longe da referência da comunhão com Deus, e a alma dele está totalmente sedenta por essa comunhão com Deus. A alma dele está totalmente tomada de temores, de desespero, de incertezas, de dores, de confusões, e ele é que clama a Deus. Então eu quero ler esse salmo com os irmãos. E se alguém aqui já esteve nesse momento, em algum momento da vida igual esse salmista, você vai se identificar com ele nesta manhã. Se não, guarde essa mensagem, porque você vai precisar dela para alguns dias. Nós vamos ver hoje, no nosso tópico, que a vida cristã, ela tem certezas e incertezas. Por isso que nós chamamos a realidade da vida cristã. A realidade da vida cristã. Vamos ler então, irmãos, todos juntos, vamos lá. Preste atenção então no salmo. Olha o que a palavra de Deus diz a nós nesta manhã. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo. Questiono o meu íntimo. E o meu espírito investiga, perscruta o mais profundo da alma. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Está vendo as dúvidas, as incertezas tomando o coração dele?
Os questionamentos que ele faz são incertezas, são dúvidas, são temores que assolam o coração dele. Então disse eu: isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Versículo 11: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas, e cogito, e penso, e medito dos teus prodígios, dos teus milagres, dos teus grandes feitos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Tu continuas perfeito, apesar das perturbações e inconstâncias que tomam o meu coração. Tu és santo. Ele mantém a santidade de Deus. E ele diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu povo. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas que viram e temeram, até os abismos se abalaram. Aqui começa a fluir uma poesia, uma linguagem metafórica que começa a fluir para ele falar a respeito de Deus. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra, os raios, os relâmpagos, as setas de Deus. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Versículo número 19: o Deus que não deixa rastro, o Deus que não deixa pegadas. Viu que Deus não deixou os seus vestígios. O teu povo, versículo 20, tu os conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Esse Deus que é pastor é revelado no versículo número 20. Nós vamos analisar um pouco melhor esse salmo. Eu quero orar com os irmãos. Deus, nos dá graça para esta aula desta manhã. Amém. Para aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar. Nos dá corações simples. Corações de criança, Senhor, para receber aqui o teu reino e a tua mensagem. Nos dá um coração preparado, Senhor, humilde. Um coração aquecido pelo teu Espírito Santo, Senhor, apesar do frio que ronda lá fora. Que aqui dentro dos nossos corações haja o calor do teu Espírito Santo. Que as nossas mentes, Senhor, sejam conduzidas, todas elas cativas a Cristo. Possamos ver Cristo, Senhor, na tua palavra ensinada nesta manhã. Consola os corações, abençoa os que estão doentes. Dá graça a cada um, manifesta a tua graça na vida de cada um, Senhor. Fortalece o que está aflito, dá esperança ao que está perturbado, ao que está desconsolado, ao que está desesperançado. Traz paz, consolo, alegria, que só o teu Evangelho pode trazer. Nos dá graça, Senhor. Nós te pedimos e te pedimos perdão pelos nossos pecados nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, Senhor. Amém e amém. Irmão, sim, pode manter. Então, irmãos, esse tema aí, na verdade, ele não está na nossa confissão de fé. O tópico está. Mas esse tema eu coloquei aí porque eu achei interessante que os irmãos tratam da confissão de fé e eles não deixam de fora a realidade da vida cristã. Porque existe uma verdade muito grande que nós temos que identificar no Evangelho. É que há religiões e há seitas que elas afirmam existir o sofrimento. Afirmam existir o sofrimento. Só que elas constroem uma maneira, um argumento, uma vivência, um comportamento, uma conduta nas pessoas que aderem a essa seita, a essa religião, para que elas aprendam ou suportar ou aprender a conviver com o sofrimento, mas não traz nada mais uma mensagem de esperança para o sofrimento. Então elas vão te ensinar que a vida toda é um caos, um sofrimento, é dor, é perda, e vão fazer com que as pessoas sejam doutrinadas numa doutrina do sofrimento, mas que não passam nenhuma mensagem a mais de esperança para que as pessoas consigam viver com o sofrimento
tenho mensagem de vencer o sofrimento e vejo esse sofrimento totalmente vencido numa escatologia, num tempo breve, ou de uma vez por todas já vencido por um líder religioso, tal qual eles pregam, ou por uma pessoa que tem poder para subjugar todo o sofrimento da raça humana. Ou às vezes eles dão uma explicação filosófica de que o sofrimento é necessário para que desenvolvamos melhor a nossa humanidade. E todas as religiões e seitas vão lidar com a questão do sofrimento, porque é claro, o sofrimento ele está aí, ele é inegável. E ele, por estar aí e ser inegável, nós temos que lidar com ele de qualquer forma. Os poetas lidam com o sofrimento, a música lida com o sofrimento, a arte lida com o sofrimento. E se você pega todo o fazer humano, ele está permeado e ele tem que lidar com o sofrimento, com as dificuldades. O Evangelho não é diferente nesse ponto, porque o Evangelho reconhece o sofrimento. E o Evangelho já vem ao mundo numa contra-resposta ao sofrimento que foi aqui impetrado pelo pecado, aqui impetrado pela nossa própria desobediência. O Evangelho traz explicações ao sofrimento. O Evangelho mostra as suas origens. Mas o Evangelho faz muito mais, irmãos. O Evangelho não apenas nos ensina a lidar com o sofrimento, mas o Evangelho nos ensina que temos que lutar contra ele, que nós iremos sofrer, que nós iremos passar momentos de indecisões, iremos passar momentos de incerteza, iremos passar momentos de doenças, iremos passar momentos de desequilíbrio, iremos passar momentos de desabandono. Isso é fato e o Evangelho nos avisa isso. O próprio Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é isso? Tem de bom ânimo. Ele diz: eu venci o mundo e vós também vencereis. E aí o Evangelho todo nos traz essas mensagens de esperança. O apóstolo Paulo, no momento em que mais sofria, escreve a carta aos Filipenses e escreve sobre a temática da alegria, mas está sofrendo. Será que ele era lunático? Não. É porque o Evangelho vai nos ensinar a lidar com o sofrimento, a vencer o sofrimento e a entender que o sofrimento já foi vencido por Cristo Jesus, porque Ele mesmo já tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E lá na cruz do Calvário Ele padeceu todo o sofrimento, toda a dor, todo o ódio, toda a ira que Deus despejou sobre Ele por causa de pecadores como nós. Ele se fez merecedor de todos os nossos pecados e de todas as nossas dores. A tal ponto do evangelista usar a seguinte passagem, quando se refere a Cristo Jesus, ele diz: Ele era homem de dores, experimentado em subtrabalhos, homem de dor que sabe o que é padecer. Então esse Cristo veio. Esse Cristo encarnou o sofrimento, assumiu nossa humanidade, assumiu a nossa dor, assumiu a nossa doença, assumiu a nossa angústia. Quando Ele mesmo, tomado de angústia no jardim do Getsemane, Ele diz: Deus meu, se possível for aparta de mim esse cálice. Ele está tomado de angústia. A angústia é tão aterrorizante na alma dele que a pressão sanguínea dele sobe ao ponto das glândulas dele, dos vasos, se dilatar e os poros se dilatam. E ele vai suar gota de sangue. Sua gota de sangue lá no jardim do Getsemane, antes de subir à cruz, antes de se entregar na cruz do Calvário, ele sua gotas de sangue. Ele sente febres terríveis quando ele é espancado e tem o seu crânio furado por aqueles espinhos grandes e bem contundentes. Ele tem as suas costas rasgadas por chicotes, ele tem a sua face zombada e cuspida, e ele sobe a cruz e ele não morre de repente, ele morre às linhas e morre sufocado também. Então esse Cristo tem seu lado traspassado, e esse Cristo sofreu, ele sabe o que é sofrer, e até a cruz ele sabe o que é o sofrimento. Para começar, ele já nasce pobre. Se você já sabe que vai enfrentar o sofrimento do mundo, já nasce pobre, então você assume toda a parcela do sofrimento. E esse Cristo nasceu pobre. Esse Cristo é perseguido, recém-nascido. Ele sabe o que é o sofrimento da perseguição. Já nos braços de sua mãe ele teve que fugir, junto com o pai, a mãe, José e Maria, tiveram que fugir para o Egito para que a criança não fosse morta. A espada, como muitas crianças da idade dele, morreram atravessados pela espada dos soldados de Roma, pelos soldados mandados por elas. Então vejam, o Evangelho fala do sofrimento, ele mostra o Cristo que assumiu esse sofrimento e que ele não apenas teoriza sobre o sofrimento, mas ele encarnou o próprio sofrimento, ele assumiu o próprio sofrimento.
Quando alguém clama a Ele em sofrimento, quando alguém clama a Ele em desespero, Ele sabe o que é desespero. Quando alguém clama a Ele em angústia, Ele sabe o que é passar angústia. Quando alguém clama a Ele por falta de pão, de água, de necessidades básicas, Ele sabe o que é passar isso. Ele passou 40 dias de fome no deserto. Ele viu a pobreza. Ele detectou as falências humanas. Ele sentiu o seu coração tremer, pular, gemer, quando ele viu as multidões como ovelhas sem pastores. Mas muito mais que isso, irmãos. O apóstolo Paulo diz que somos mais vencedores. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Cristo não apenas encarnou o sofrimento, mas ele venceu o próprio sofrimento na cruz do Calvário. E a todos quanto ele chama para o seguir, para seguir, ele os chama para serem vencedores através do sofrimento. O Evangelho nos chama para passar todo o sofrimento, mas para sermos vencedores através do sofrimento. Então essa é a realidade da vida cristã. Não seremos poupados de sofrimentos. E se não seremos poupados de sofrimentos, de aflições, de angústias, de dores atrozes, de perseguições, nós estamos vendo ali novamente irmãos em Cristo sendo crucificados por não negarem o nome de Cristo Jesus. Crucificados pela jihad, pela Al-Nusra, por um grupo de rebeldes na Síria. Irmãos que professam o nome de Cristo continuam a ser crucificados na Síria. Então, se nós vamos passar toda essa sorte de sofrimentos, com certeza, irmãos, nós iremos passar momentos de incerteza. A incerteza é um componente também do sofrimento que nós iremos enfrentar. Nós enfrentaremos momentos de incerteza. Eu não sei se você, na caminhada cristã, sabe o que é incerteza. Eu não sei se você já teve o seu coração arrebatado por uma insegurança tão terrível que você pede a morte para que aquele dia acabe o mais rápido possível. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já acordou algum dia, ou já teve uma noite tomada, roubada de sono, com a cabeça cheia de incerteza da sua própria fé. Eu não sei se você já acordou algum dia com vontade de dar sua Bíblia para alguém que você não queria mais saber de vida, nem de fé, nem de igreja, nem de irmão. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já passou por um dia que você não queria ouvir nenhum hino ser cantado. Você nunca passou por esse dia? Você já aconselhou alguém assim? Você já teve essa oportunidade de aconselhar alguém perturbado? Alguém que teve toda a sua fé suspensa, jogada para cima, e alguém que agora com 10, com 15 anos de igreja, com 6, com muito tempo de igreja, de evangelho, de Bíblia, de pregação, de oração, agora está ligando para você, pedindo a você uma palavra de conforto, porque não sabe mais o que fazer com o evangelho que lhe foi ensinado. Você já teve essa oportunidade de aconselhar pessoas assim? Pessoas que você passa 3 horas numa ligação de celular, de telefone com ele, falando só de Bíblia, e Deus te dando palavra, e Deus te dando graça, e você ensina o que tem que ensinar, o que Deus lhe deu, e no outro dia ele liga de novo, porque o desespero ainda parece maior. Você sabe o que é incerteza? Você sabe o que é incerteza? Incerteza de tal ponto que você não conseguir abrir a boca para orar. Você viu o que o salmista falou? Você viu o que o salmista falou? Que lhe faltam palavras? Lhe faltam palavras? Nós já tivemos esse tipo de incerteza? Alguém já teve? Quem sabe um dia você vai ter. Quem sabe um dia você vai ter. Como o Evangelho está nos dizendo, não somos imunes a essas incertezas. Não somos imunes a essas incertezas. É esse ponto-chave que nós temos que estudar aqui nesta manhã. E precisamos estudar. Então está aqui, ó. Tem dias na vida cristã que são esses dias aqui, ó. Esses dias aqui, ó. Quem já viu essa paisagem ao vivo, hein, irmão? Tem dia que a vida cristã é isso aqui. É praia, é mar azul, de água quente, cristalina e calma. Aquelas ondas relaxantes. É areia branca e acolhedora. É verde, que tonaliza com esse azul,
com esse amarelo da areia, esse céu maravilhoso, esse dia que invade a alma trazendo vento de alegria, que nos põe de pé para enfrentar qualquer problema, qualquer perigo, que nos faz entender que a vida é um paraíso, que nos faz perceber que a criação de Deus é maravilhosa e faz o nosso coração irromper um salmo a Deus, de alegria, de contentamento, que nos faz esquecer que todos os problemas e dores que até ali nos acompanhavam, mas que de agora para frente é só alegria, é só bonança, é só mar azul, de águas tranquilas, quentes e cristalinas. Tem dia que a vida cristã é isso aí. E tem dias, vários dias, tem meses que a vida cristã é isso aí. Você tem prazer nessa existência. Você pede até que você não seja levado para o céu, mas que o céu venha até você, porque você já está numa parte do céu. Tem dia que é assim. Tem dia que a oração vem assim facilmente. Você está olhando para a criação e a oração se irrompe dos seus lábios como uma cachoeira que não deixa de precipitar-se. Tem dia que é assim. Mas tem dias, irmão, que não chegar dias, vai ser igual aquele dia ali. Vai ser igual aquele dia. Névoa, neblina, frio, e você sozinho nesse caminho a seguir. A visão, a nitidez, percebe que do lado de cá tem nitidez? Eu consigo observar as formas aqui, ó, as cores, o azul do céu, as tonalidades. Eu consigo perceber as texturas, as definições, mas os dias de incertezas que tomam a vida cristã são assim, irmãos. Mal eu consigo definir o que é uma árvore, mal eu consigo definir o que é uma lata de lixo, mal eu consigo definir o que é caminho e o que não é mais caminho. É sombrio, é frio, é arredio, mas você tem que estar ali no caminho, no meio do caminho. Você tem que continuar. Você tem que assumir a tua cruz todo dia e tem que continuar o caminho. O caminho ainda é caminho, apesar das intempéries que nos cercam. A vida cristã ainda é vida cristã, apesar da neblina que nos ofuscou a visão e não conseguimos mais delinear, não conseguimos mais definir o que é corpo uma da outra. O caminho ainda é o caminho do Evangelho, apesar da cor, do colorido que daí se ausentou. Ainda é caminhar, ainda é caminho a ser pisado, a ser seguido, a ser trilhado. E a ordem é avançar. Mas como avançar em meio a tanta incerteza? Como avançar em meio a tanta indefinição? Como avançar em meio a tantas condições contrárias a nós? O Evangelho não nos deixa sem a fé. O Evangelho não nos deixa sem a graça, apesar da cor que foi levada pelos problemas e pelas incertezas. É a fé que nos vai guiar em dias como esse. Como é a mesma fé que nos faz nos alegrar em dias como esse. Então a fé que o Evangelho nos concede, que Cristo Jesus nos dá, e a graça é a mesma graça nesses dias, é a mesma graça naquele dia. A fé que Deus nos dá é a mesma fé nesse dia e é a mesma fé naquele dia. Você sabe por quê? Porque o sumo pastor que guia você e que guia a mim é o mesmo pastor nesse dia e é o mesmo pastor naquele dia do final. Nós temos que ter isso, gente. Vamos agora para o tópico da confissão de fé. Olha aqui o tópico da confissão de fé diz: os crentes verdadeiros, vamos dizer todos juntos? Os crentes verdadeiros podem ter a sua certeza de salvação abalada, diminuída ou interrompida de diversas maneiras, por negligência na preservação dessa certeza, por cair em algum pecado específico que fere a consciência que deve se definir, por uma tentação súbita ou veemente, por Deus retirar sobre eles a luz da sua presença, permitindo que mesmo os que temem caminhem em trevas e não tenham luz. No próximo ano. Contudo, vamos lá? Contudo, eles jamais ficam destituídos da divina semente e da vida de fé, do amor de Cristo e dos irmãos, da sinceridade de coração e da consciência do dever. É a partir dessas graças, por obra do Espírito, que a certeza da salvação pode
são preservados de um total, mas não preservados de um desespero. Preservados de um total, porque esse total, se ele vier sobre mim e você, se Deus não nos poupar, até a morte, meus irmãos, nós pediremos, acharemos melhor a morte do que a vida. Aí vamos agora para algumas aplicações, que tem os objetivos da aula. Aí, objetivos da aula. Então eu quero ler com os irmãos esses objetivos da aula. O Evangelho é a mensagem da realidade, como expliquei para os irmãos na pergunta. Irmãos, não tem mensagem mais realística do que o Evangelho. É muito real a mensagem do Evangelho. Ela se importa com a nossa realidade. É a mensagem, por isso que é verdade. Por isso que é a mensagem da verdade. O Evangelho é a mensagem da realidade, não da ilusão ou da alienação. O Evangelho não nos ensina que o sofrimento aí está, mas que é uma coisa ilusória ou uma coisa banal. Não, o Evangelho não vem para dizer isso. O Evangelho não nos propõe um chá de ervas aí poderoso para nos levar a uma dimensão de poder, para assim nos libertarmos do sofrimento. O Evangelho não nos ensina isso. Ou o Evangelho não nos ensina que devamos ser eremitas, nos dirigirmos aos lugares desertos, às matas ou às montanhas e ali construirmos mosteiros para nós, para nos livrarmos do sofrimento aqui, do caos da cidade e das civilizações. O Evangelho não nos ensina nada disso. Assim podemos aprender que poderá em algum tempo sermos tomados de todas as incertezas a respeito de nossa fé e caminhar no Evangelho. Dúvidas podem assolar nossa consciência e trazer inseguranças no nosso coração, a ponto de não nos darmos como salvos por Cristo e esquecidos de Deus. Poderemos chegar no momento e dizer assim: será que Deus tirou a graça dele de mim? Lembra da conversa com o salmista? Será que Deus me poupou da graça dele? Será que eu sou salvo mesmo, apesar desse tanto tempo de caminhada com a igreja, com os irmãos? Será que de fato eu sou crente? Será que valeu mesmo aquele evangelho que eu ouvi? Então essas incertezas podem tomar o nosso coração em algum momento da nossa vida. Dúvidas podem assolar nossa consciência e trazer inseguranças ao nosso coração, a ponto de não nos darmos como salvos por Cristo e esquecidos de Deus. No entanto, por causa de Cristo Jesus e a obra do Espírito Santo em nós, pela graça e pela palavra de Deus, há de nos recuperar a certeza inabalável de salvação e de sermos filhos de Deus. Irmãos, é por causa de Cristo, somente por causa de Cristo, é que a nossa salvação e essa certeza nos é devolvida, nos é recobrada, nos é resgatada através do Espírito Santo e da palavra de Deus. É que Ele pode, somente Ele pode fazer isso, somente Cristo Jesus, e por causa dele é que nós seremos resgatados dessa condição de incerteza. Então, tem outro ponto para nós analisarmos aí, por favor. Agora, por que Deus permite isso, irmãos? Os irmãos viram lá no primeiro tópico os motivos que Deus permite? Viram? Vamos falar isso no primeiro tópico. Primeiro tópico. Isso. Por que Deus permite, irmãos, que essas incertezas tomem o nosso coração? Essas indefinições do ser, de conceitos em nosso coração, da nossa consciência, sejam roubados em um certo momento da nossa vida. Por que Deus permite? Aí os irmãos que escreveram a confissão de fé, eles colocam aqui algo importantíssimo. Primeiro, qual o primeiro motivo? Negligência. Negligência é o quê? Na preservação dessa certeza. Lembram que no último tópico nós estudamos que é responsabilidade nossa preservarmos essa certeza de graça e de salvação em nossas vidas? Lembram disso? Como é que faremos isso? Como é que faremos isso? Claro que toda ela pela graça de Deus. Tudo é graça. Isso é um estado de graça. Essa graça que Deus me dá, eu vou fazer uso dessa graça através do quê? Dos meios de graça. Quais são os meios de graça, irmãos? Quais são os meios de graça? Oração, a palavra de Deus, o que mais? A comunhão com a igreja, o que mais? Leitura, meditação. A leitura, a meditação, a ceia do Senhor também, em certo sentido. O que mais, irmãos? A comunhão com o povo de Deus, não é isso? As pregações que ouvimos, os ensinos bíblicos dos quais participamos.
e aprendemos a palavra de Deus. Então os exercícios da fé, tudo isso, todos esses são o quê? Meios, caminhos, instrumentos pelos quais Deus o quê? Injeta graça na alma, faz mais presente essa consciência da graça. Na verdade, eu costumo entender assim, não é que Deus vai nos dar mais graça através desses instrumentos. Não é que se eu orar mais, Deus vai me dar mais graça. Não é que se eu estiver na igreja aqui com os irmãos presentes, trabalhando, ajudando os irmãos, sendo amado pelos irmãos, amando os irmãos, não é que Deus vai me dar mais graça, mas é que Deus vai fazer mais nítida a consciência dessa graça que Ele tem depositada em meu coração. Certo? Porque graça não é mais graça nem menos graça, graça é graça. Agora o problema está em mim, que à medida que eu vou fazendo esses exercícios da fé cristã, que eu vou meditando na palavra, tirando momentos preciosos ali da meditação da palavra, ler um versículo, ler um capítulo, entender, ouvir a voz do Espírito Santo falar ao meu coração e orar quando essa voz do Espírito Santo de Deus estiver nítida dentro do meu coração e me convidar à oração, que eu irromper em oração de gratidão, de intercessão, de busca da presença de Deus. Então esses momentos vão fazendo que eu tenha uma consciência mais recobrada, mais aprofundada, mais nítida, mais firmada, mais clara de que essa graça de Deus tomou o meu coração, por mais rebeldia, por mais inconversão, por mais erro, por mais ignorância que ali ainda resida, mas a graça de Deus está toda ali presente em mim. E é por causa dessa graça, irmão, que até nesses momentos de inseguranças e incertezas, eu vou continuar firme por Deus, firme por Cristo Jesus e firme pela presença do Espírito Santo de Deus, que não me deixará, que não me abandonará, apesar desses momentos de inseguranças e incertezas que vão assolar o meu coração. Entenderam isso? Então você não vai receber mais graça. Você tem a graça, você vai tornar-se mais consciente dessa graça. Deus vai te dar mais ainda firmeza e certeza nessa graça que Ele te deu completa. Quando Cristo era sendo Deus, se dedicava inteiramente a esses exercícios da oração, a palavra, a meditação, a comunhão, nas sinagogas, pregando, compartilhando com os irmãos. E dirá nós. Quem dirá nós? Quem dirá nós? Já perguntou para você, não pode estar. Você não pode estar nem um pouco comigo aqui em oração, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Verdade, muito bom. Então, houve um momento de incerteza aí? Tá bom, então não tem problema não. Então, meus irmãos, viram que o primeiro motivo pelo qual Deus manda essas incertezas de salvação ao nosso coração é pelo quê? Por causa do quê? Da negligência. E nós temos sido falhos nessa negligência? Nós temos levado a sério Nossa tendência é voltada. essas atitudes, essas nossas atitudes, esses exercícios de fé. Se nós temos negligenciado, irmãos, então com certeza aqui e acolá iremos passar por esse momento de incerteza. Nós vivemos uma geração que é difícil demais Tirar esses momentos. por causa da correria, por causa da. E eu sei que isso tudo é desculpa, mas ao mesmo tempo é um mal do nosso tempo. Tudo nos rouba o tempo, e aí a gente se deixa levar por isso, por essa correria contemporânea, e deixa os meios de graça de lado. A W. Tozer, Ricardo, você não vai lembrar da W. Tozer. A W. Tozer tem um texto dele falando justamente sobre isso, e ele disse que ele vivia esse mesmo problema nos Estados Unidos da América na década de 60, 70, e ele vivia esse mesmo problema e de repente ele disse que perdeu algo com Deus. Ele leu o Evangelho e viu que Cristo retirava para lugares desertos, para orar. Que Cristo saía do meio das inquietações das multidões e da euforia das ruas, e o povo correndo atrás dele, sabe? Necessidades e mais necessidades, urgências e mais urgências, batendo na porta de Cristo. E aí você vê constantemente nos evangelhos, e o pastor está pregando aqui o Evangelho de Marcos, e a gente vê constantemente as multidões correndo atrás de Cristo, cercando Cristo ao ponto dele ter que entrar no barquinho, afastar um pouco do mar, e aquela correria toda.
E aquele Cristo, Jesus Cristo ali, ele pegava e tirava o que? Momentos de oração. E como é que ele fazia isso? Ele retirava-se para lugares ermos, desertos. Lá no lugar deserto, ele ficava longe de tudo. Ficava longe de tudo. Ele se separava de tudo. E ali ele orava, irmãos, ele orava de madrugada. Ali ele orava durante o dia. Mas ele tirava um momento só ele e Deus. Aí a W. Tozer pega esse texto, essa passagem do Evangelho, e escreve que ele também fez isso na casa dele. Ele disse que escolheu um canto na casa dele e ele percebeu que todo o canto na casa dele estava contaminado por essas urgências do dia a dia. Todo o canto da casa dele tinha um serviço a ser feito, tinha uma conversa a dar atenção, tinha um noticiário a assistir, tinha alguma coisa para fazer, um livro para ler. Ele pegou e retirou-se e procurou na casa dele um lugar que ficaria a sós com Deus. Sabe o que ele achou? Um lugar na parte de cima da casa, perto da caixa d'água. Limpou ali o lugar um pouquinho, colocou a Bíblia dele lá, dava uma olhadinha assim pro pessoal, subia e ia lá para cima da caixa d'água, ficava lá, no lugar perto da caixa d'água, abria a Bíblia dele, lia, meditava, e ninguém o achava lá. Ele lia, meditava, orava, e ele disse que passou a fazer isso todos os dias na vida dele. Ele disse que isso trouxe para ele uma grande qualidade de vida espiritual. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Irmãos, Deus não quer sofisticação. Deus não quer sofisticação. Deus quer simplicidade e Deus quer compromisso. Por isso que a W. Tozer dizia: Deus fala. A W. Tozer dizia assim: Deus só fala com os homens que querem ouvir. Deus só fala com os homens que querem ouvir. Então, irmãos, às vezes a gente quer que Deus fale conosco, mas nós não queremos estar sós com Deus. E não adianta, não adianta. O culto doméstico é bíblico, é correto, é sadio. Mas cada um de nós temos que prestar um culto individual a Deus. Não adianta eu levar um culto espiritual para minha esposa, de manhã, à tarde, à noite, lá que nós fazemos geralmente à noite, levar um culto espiritual para ela, se eu não tive um momento a sós com Deus, para minha alma se alimentar. O que eu vou levar para ela? Tem dia que eu nem faço. Chego vazio, porque eu não tenho nada para dar para minha esposa. Tem dia que ela não tem mais nada para me dar, porque eu envio para ela. Dou uma palavra para ela, aí busco a Deus, Deus dá graça, Deus dá uma palavra, a gente se senta, nós nos alimentamos com a palavra de Deus. Agora veja, irmãos, nós precisamos tirar esses momentos a sós com Deus. Não vá pensar que seu esposo vai te empurrar para isso. Não vá pensar que sua esposa vai te empurrar para isso. Não vá pensar que qualquer outra coisa vai te empurrar para isso. Nós temos que pedir graça a Deus para tirar esses momentos com Deus. Irmãos, eu tinha uma irmã, que eu discipulei essa irmã numa outra igreja, e essa irmã aprendeu essa lição e levou a sério. Levou a sério mais do que eu. Mais do que eu. Que eu estava ensinando para ela, né? Sabe o que ela fazia? Os textos bíblicos que a gente passava para os irmãos dele, ela lia dentro do banheiro do serviço. Ela terminava o serviço dela todinho, ia para dentro do banheiro, que ela dava faxina na escola, limpava o banheiro todinho, o que ela tinha que fazer, respondia certinho lá, levava a Bíblia dela, meditava e orava dentro do banheiro. E é uma irmã firme do Evangelho até hoje. Apesar das limitações dela, você vê graça na vida. Irmãos, nós precisamos tirar momento das coisas com Deus. Só você e Deus. Ali tua alma de verdade vai ser aquecida, a tua consciência da graça vai ser recobrada e aprofundada. Ali vamos receber saúde espiritual para as nossas vidas. E vamos ter prazer em nos ajuntarmos aqui, como brasas assim semi-acendidas, quando colarmos uns aos outros, irmão. Vai ser fogo do Espírito Santo aquecendo os nossos corações. Não para ficarmos aqui pulando no banco e falando coisas estranhas aqui, mas sermos aquecidos pela graça de Deus, que é totalmente diferente. Ao invés de trazer confusão, traz saúde, traz vida espiritual dele. Nós precisamos desses momentos das coisas com Deus. Esses momentos de graça, negligência ao Deus de graça. Então Deus, irmãos, veja que essa atitude de Deus, trazer esses momentos de incertezas e inseguranças aos nossos corações, é uma atitude punitiva? É uma atitude de punição? Deus vai trazer esses momentos de incertezas para os nossos corações como punição? Vai trazer como punição? Mas vai trazer como o quê? Como conselho, um instrumento pedagógico dele, de nos devolvê-lo
ao seu colo. Devolvido ao seu colo. Como disse George MacDonald, para Deus ter os seus filhos no colo, Ele nos priva de bênçãos. Para Deus ter os seus filhos no colo, Ele os priva de bênçãos. Então, irmãos, Deus vai nos privar desta bênção da certeza da graça. Deus vai nos privar daquela praia bonita e belíssima, e vai nos colocar em dias tenebrosos como aqueles, para que possamos lembrar daqueles dias que nossas almas eram aquecidas pelo sol da graça, em que os nossos olhos se deleitavam com a beleza do azul do céu, do verde daquela floresta. Como cantaremos? Como cantaremos, Senhor, em terra estranha, se estamos distantes da tua casa. É o que o Salmo 77 está dizendo aqui. Vamos trabalhar daqui a pouco. Então, irmãos, Deus vai nos privar como forma de nos trazer de volta para Ele. Deus vai nos privar para o bem da nossa própria alma. É engraçado a forma como Deus nos cura. Deus vai mandar problemas para nos curar de um problema maior, que é estar longe de Deus. Deus vai nos trazer esse problema da incerteza, da insegurança, da angústia, das incertezas de que se de fato somos salvos, se Cristo morreu por nós, essas perturbações todas. Através desses problemas, Deus vai nos devolver a vida, vai nos curar desse distanciamento da comunhão com Ele, vai nos fazer correr para a igreja, vai nos fazer valorizar esses momentos de comunhão. Ei, irmão, é coisa terrível. Irmãos, é angústia terrível. Não queiram nunca, irmão. Irmãos, peçam a Deus nunca na vida de vocês serem privados da comunhão da igreja. Nunca queiram isso. Nunca peçam isso na vida de vocês. O que mais belo e mais prazeroso que esse mundo apresentar a vocês, irmãos, não troquem por esses momentos tão simples aqui na igreja. Não troquem, né? Não troquem. Peçamos a Deus que Ele não nos prive desses momentos aqui, simples. Esses momentos simples aqui, irmãos. Às vezes até incômodos, essas cadeiras duras aí. Às vezes até um pouco assim, difíceis de passar. A mensagem deve estar um pouco mais dura, ou não estou entendendo muito bem, mas mesmo assim, irmão, faça igual o salmista: Senhor, é melhor estar um dia na tua casa. O salmista usa uma linguagem tão bela quando ele diz assim: é melhor estar na varanda da tua casa, Senhor, do que 1000 fora dela, lá da tua casa. É melhor estar ali nos átrios. Os átrios era aí embaixo. Agora pensa, como se não tivesse a igreja aí, esse pátio aí. Aqui é o templo, e o salmista está dizendo: Senhor, é melhor estar lá no quintal da tua casa, lá na frente da tua casa. Não precisa nem entrar lá, mas só estar ali na frente, junto com o teu povo, esperando o sacerdote sair para nos dar a bênção, para nos dar a palavra, para nos trazer a palavra de Deus aos corações. É melhor estar lá, Senhor, do que estar 1000 dias fora da tua presença, Senhor. Não me prive da tua casa. Como o Salmo 137 vai dizer: como então cantaremos os louvores do Senhor, se estamos em terra estranha? Se formos lançados para fora de Jerusalém, como nós louvaremos ao Senhor? Como vocês nos pedem canções? Se estamos fora do lugar de comunhão, onde Deus manifestava a sua glória, onde Deus aquecia os nossos corações com a sua graça, como nós cantaremos a vocês os cantos do nosso Senhor? Então, irmãos, esses momentos de incerteza e decisões também nos roubar esses momentos de comunhão com Deus. De comunhão com Deus, de comunhão aqui com a igreja. De ver esses irmãos, essas mesmas caras aqui todos os dias, que às vezes até nos estranhamos, na verdade, que às vezes até não nos entendemos muito bem, mas isso faz parte também da cura aqui na vida em comunidade, da vida em comunhão. O Evangelho vai tratar isso também. Então, irmãos, nunca peçamos a Deus que esse momento chegue em nossa vida a tal ponto de sermos privados da comunhão. Poderemos ser privados por uma doença, poderemos ser privados pelo processo de disciplina na igreja, poderemos ser privados aqui. Poderemos ser privados, irmãos, porque Deus pode nos entregar os nossos próprios interesses pecaminosos e nós passarmos a amar mais os nossos pecados terríveis e abomináveis e não queremos mais a comunhão com a igreja, com o povo de Deus. E Deus vai nos tratar terrivelmente, irmãos, para depois nos devolver aqui sarados para dentro da casa dele, amantes dessa comunhão. Pode ter 2 irmãos aqui, mas você vai desejar estar com esses 2 irmãos. Pode ter um pastor aqui pregando o evangelho mais puro e simples que você já ouviu, sem mais sofisticação alguma,
mas você vai ter prazer em ouvir nem que seja uma leitura de um salmo sem explicação e fazer uma oração e ir para casa. Você vai se sentir bem com isso. Então Deus vai usar esses meios. Tomara Deus que isso aconteça conosco. Então o primeiro ponto é o que, irmãos? Negligência aos meios de graça. Então, por favor, primeiro lá. Primeiro. Aí, com isso, primeiro. Não. O outro. Aí. É isso mesmo. Então, o negligência na preservação da certeza. E o que, irmãos? Por cair em algum pecado específico. Também faz parte daquele meio de graça. Nós temos que vigiar e orar. E aí, como nós já estamos falando há muitos dias aqui, cada um tem um pecado específico na vida que tem que lutar comigo todo dia. Eu sei quais são os meus, irmãos. Eu sei quais são os meus. Creio que também você sabe quais são os seus pecados que você vai construir. E nós temos que vigiar, irmãos, né, nesses pecados específicos que Deus já nos deu consciência de que eles, a qualquer momento, vai minar a nossa comunhão com a igreja. A qualquer momento ele vai nos levar a uma queda fatal. A qualquer momento esse pecado, irmãos, vai nos estancar. A qualquer momento esse pecado, irmãos, vai roubar de nós essa certeza da graça. Vai roubar de nós essa comunhão na igreja. Então, em algum pecado específico, quando ele fala específico, é porque esse pecado, você sabe que pecado é esse que você tem que lutar. Não sei se é na área financeira o seu pecado, não sei se é na área de relacionamentos, não sei se você anda com soberba, com orgulho, com o nariz empinado, não sei se você não quer pegar na mão do irmão mais pobre, não sei se você tem algumas reservas assim para não ajudar os irmãos, os certos irmãos, não sei se você faz acepção de pessoa, também não sei. Não sei se o seu pecado é na área da sexualidade. Não sei, quem sabe, pode ser. Pode ser. Ou quem sabe o teu pecado é na área de família. Sei lá, se você não trata bem teu esposo, a tua esposa, se você não dirige bem a sua casa. Quem sabe o teu pecado é lá na área no emprego. Tu faz algumas falcatruas lá para ganhar um dinheirinho a mais no final do mês, né? Quem sabe é só uma vez no ano, quando o imposto de renda chega, né? Que aí tu mete umas notas fiscais assim para alguém meter um carimbo, né? Quem sabe, não sei. Outros sonegam algumas informações, né? Não sei. Pecados são pecados. E por ser pecado, eles devem ser tratados à luz do Evangelho e através do Evangelho. Agora, irmãos, estão entendendo aí que é pecado específico? Não negligenciar os meios de graça, reparar essa certeza da graça da salvação e cuidar desses pecados específicos. E esses pecados, os quais, isso aqui é um pronome relativo, função de pronome relativo, os quais ferem o quê? A consciência e entristece o espírito. Entristece o espírito. Abra para mim essa referência aí do número 14 aí. Puxa lá para o final, por favor, das referências lá. Número 14 lá. Salmo 51, versículo 8, 12 e 14. E também nós temos em Tessalonicenses: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Salmo 51. É o salmo que um assassino escreveu. Sabia disso? Vocês. Estranho, né, irmão? Dizer isso, né? O salmo que um assassino e um adúltero escreveu, né? A gente olha para Davi, né? E olha assim e diz: Davi, que salmo belíssimo! Quantos salmos poderosos que esse homem escreveu, né? Quantos salmos cheios de graça, de verdade, verdade. Mas é interessante, irmãos, o nosso preconceito religioso, né? Será que nós aceitaríamos aqui em cima desse púlpito um pastor criminoso, ex-criminoso? Um pastor ex-adúltero? Aceitaríamos aqui dentro da igreja um irmão assim? Trataríamos esse irmão com verdade? Da mesma forma como eu trato um aqui que não é criminoso, não tem um passado terrível assim, irmãos? Não é verdade? Essas inquietações vêm à nossa cabeça? Está aí o salmo de alguém que foi um assassino. Matou Urias, não foi? Matou Urias. Tomou Batseba, a esposa dele, como esposa. Fez coisas terríveis diante de Deus.
ficou mais de um ano endurecido, pecado sobre pecado. Aí o que ele escreve aí, esses versículos? Vamos ver? Salmo de um ex-assassino. Por isso que o Evangelho é realidade, né, irmão? Temos que lidar com essas questões. Teve um pastor que disse: será que nós conseguimos lidar com um crente igual Sansão? Um crente igual Sansão. Vamos ler então esses versículos. Ricardo, por favor, leia para nós. Oi. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. O 12 e o 14. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E o 11? Lê o 11 também, por favor. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Agora o 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. E foi um assassino, livre dos crimes de sangue. Então, irmãos, o que é que nos chama a atenção nessas palavras de Davi no Salmo 51, que é também chamado o Salmo do clamor de um desviado, como Lloyd Jones prega, e foi escrito até um livro sobre ele, o clamor de um desviado. O que nós podemos ver nesse salmo aqui? Que Davi foi tomado desse endurecimento no coração. Deus entregou Davi aos seus próprios pecados. O que o coração de Davi desejava, Deus assim deu a ele a oportunidade de realizar, ele realizou. Davi acalentava a adultério no coração. Olha, irmãos, o próprio Deus vai chegar para ele e disse assim para ele: mas Davi, se tu quisesse mulheres, quantas eu te daria? Quantas mulheres formosas e belas tem em Israel que tu poderias tomá-las como esposa? Se teu problema não fosse mulher, não é verdade? Quantas mulheres Davi tomou como esposa? Se teu problema não fosse mulher, Davi, mas não, tomas tua mulher de Urias e ainda mata o esposo da mulher para ficar com ela, para legitimar o fato de ficar com ela. Então o problema de Davi não era uma mulher mais bonita, não era a beleza e as curvas de Batseba, não era a sensualidade de Batseba. O problema de Davi era o próprio Davi. O problema de Davi era o pecado que ele já acariciava, que ele já domesticava dentro dele, irmãos. Então por isso nós temos que tomar cuidado com os pecados específicos, porque nós estamos acariciando e domesticando o pecado em nossos corações, que vão nos trazer ruínas espirituais como trouxeram a Davi. Tomara Deus que Deus mande a tempo o Natan para nos recobrar a consciência do nosso estado de pecaminosidade diante de Deus, e nós rompamos e clamamos a Deus por perdão e misericórdia. Então nós vemos aqui que na história de Davi, esse homem salmista, esse homem que o próprio Deus vai dizer assim: o homem segundo o meu coração. Na história desse homem, ele também foi marcado por esses pecados, por qualquer desses pecados específicos. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos, e pedir a Deus que Ele nos dê a graça de vigiarmos todos os dias com os nossos pecados. Porque, irmãos, nós somos muito fáceis para pecar. Somos muito fáceis para pecar. Nunca peçamos que Deus nos entregue a nós mesmos, porque é um vacilar, nós já estaremos totalmente enredados em pecados. Cuidemos dos nossos pecados específicos. Eles vão nos trazer muitas incertezas. Eles vão nos privar dessa comunhão com a igreja. Eles vão nos privar desse brilho, desse colorido da graça. Mesmo ainda tendo a graça, Deus vai nos privar desses momentos. Percebe isso, Davi? E nas palavras que ele diz aqui no versículo de número 8, quando ele diz: faça-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Quando ele diz: faça-me ouvir júbilo e alegria, não, júbilo e alegria são duas palavras quase que sinônimas, mas a palavra júbilo vai dar uma intensificação ainda mais nessa questão da alegria. Não é uma alegação momentânea, é um júbilo, é uma alegria que irrompe do profundo da alma. É algo
alguém que se percebe verdadeiramente alegre, que não apenas está passando por um momento de alegria, mas ele tem uma alegria profunda, internalizada nele, que só Deus pode provocar, só Deus pode acender essa alegria. Então ele devolve-me esse júbilo e essa alegria. Por que ele está falando isso, irmão? Porque ele viu que o adultério dele não lhe trouxe alegria. Agora presta atenção no paradoxo. Presta atenção no paradoxo do pecado. Olha só o paradoxo do pecado traz para nós. O pecado nos traz um paradoxo que nós nos enganamos. O paradoxo do pecado é esse. O pecado nos traz prazer? Traz prazer? Traz, irmão. Se o pecado não trouxesse prazer, ninguém iria pecar. O Salomão, no seu provérbio, diz que o pão comido às escondidas tem sabor de mel. Não é aquela música, não. O pão comido às escondidas tem sabor de mel, diz o sábio Salomão. Mas é o mesmo pão. E eu lembro quando minha mãe fazia pão de queijo, à tardezinha, para a gente tomar café de manhã, no outro dia. E ela fazia as fornadas, como era muita gente para comer, vamos só amanhã cedo que vamos comer. Dava para cada um ali no dia e guardava a fornada de pão de queijo. E bolo também, guardava lá. E eu e um primo meu, nós acordávamos de madrugada, assim, olhávamos para o outro. Até com fome. E saía devagarinho no escuro, na ponta dos pés e comia pão de queijo e bolo às pressas. Mas era o melhor pão e bolo que nós comíamos. No outro dia não tinha nem tanta graça de comer aquele pão e aquele bolo, não é? Porque a barriga já estava um pouco cheia e também sentia aquele prazer da travessura, irmão. Sabe, irmão? O pão comido, mas no outro dia era o mesmo pão de queijo, era o mesmo bolo, era a mesma massa. Mas o prazer estava no quê? Na perversão de desobedecer. Santo Agostinho, escrevendo as suas confissões, ele vai dizer que ele chegou num pé de peira certa feita, ele era adolescente, está aí o livro, As Confissões de Santo Agostinho, está aí, pode ler, é maravilhoso esse livro. Vocês vão ver o crente de verdade dizer os pecados dele tudinho. Não tinha vergonha nenhuma. Dizendo os pecados dele tudinho, a céu aberto. E que era bispo, hein? Era bispo lá em Ipona. Era um bispo respeitadíssimo. E aí Santo Agostinho disse que chegou assim, e ele lembrando desse pecado dele, ele disse que chegou num pé de pera, ele e os amigos, olharam para aquele pé de pera e roubaram peras ali, mas não comeram aquelas peras. Pegaram aquelas peras, roubaram e não jogaram aquelas peras fora. Extraviaram aquelas peras. Ele disse que o prazer não estava em comer aquelas peras, o prazer estava em roubar aquelas peras. E o pecado nos traz esse paradoxo. O pecado nos traz esse paradoxo de que nós teríamos prazer ali. Aí o Ricardo já disse muito bem, teríamos prazer, mas o prazer momentâneo. Irmãos, o pecado nos traz prazer, mas o pecado não traz alegria. Por isso que no versículo número 8, o salmista está dizendo: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. O pecado de um crente, juntamente com ele, traz a disciplina de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui: os ossos que esmagaste. Deus estava esmagando Davi. Deus estava triturando Davi, para que ele sentisse o pecado dele. Sabe quando é que nós aprendemos que o prazer do pecado é fugaz e ele não traz alegria? Quando a disciplina de Deus, junto com esse momento de pecado, nos esmaga, nos tira a alegria da alma. Aí nós entendemos que o pecado não me trouxe alegria. O pecado só me trouxe dor, esmagamento, aflição, perturbação, e o pecado traz vício. Todo pecado que cometemos, ele traz vício. Ele desencadeia o processo de vício, de tal forma que eu tenho que lutar com ele todos os dias, porque ele vicia automaticamente. Qualquer pecado vicia automaticamente. Por isso que só a graça de Deus para nos livrar do pecado. O pecado é terrível. Então veja, é interessante que ele diz: faz-me ouvir. Não é verdade? Ele não faz-me sentir, né? Ele fala: faz-me ouvir. O que ele fala? Faz-me ouvir, Senhor. Leia de novo, Ricardo. O que ele diz? Fazem ouvir júbilo e alegria. Isso. Para que exultem os ossos que esmagaram. E por que ele fala: faz-me ouvir? Porque ele já não tem mais dentro dele, irmãos. Quando alguém está muito triste, bota uma música para ouvir, não é verdade?
Não bota uma música para ouvir ou não? Vocês nunca ouviram uma música assim, arrasada de solidão e tristeza? Ou nunca pisaram nessa terra? Bota uma música boa lá assim, o homem também chora, menina morena. Ouve aquela música e tal. Ouve um salmo, quando é crente, bota um salmo, bota o hino, né? Pega uma harpa, né? Quando é crente, vai cantar o hino, né? Quando é crente. E assim vai. E aí veja, por que você bota uma música para ouvir, ou por que você canta uma música, quando não tem música você canta ou inventa, né? Canta, mas você tem que cantar, está solitário, você liga um radinho, porque você já estava esvaziado dessa alegria, o pecado roubou essa alegria de você, e agora você pede a Deus que você ouça, para que essa alegria novamente seja recobrada, seja trazida à lembrança, como Jeremias vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então faz-me ouvir, Senhor, júbilo e alegria, para que me traga à memória esses momentos de alegria que eu tinha contigo, Senhor. Para que eu traga à memória esses momentos que eu tinha de comunhão com o teu povo, que eu não estava afundado nesse tremedal de pecado de lama. Faz-me ouvir. Não é verdade? Alguém vai dizer assim na linguagem contemporânea: oh Senhor, que bom eram aqueles momentos que eu ouvia a tua igreja cantar. Senhor, que bom eram aqueles momentos que eu via o teu povo te adorar naquele dia de domingo. Senhor, como era bom ouvir, Senhor, minha mãe orando, meu pai orando, meus irmãos orando. Que bom era ouvir a oração do pastor de manhã. Senhor, faz-me ouvir isso novamente, para que meu coração irrompa em alegria. Senhor, faz-me ouvir isso, me devolve essa alegria. Percebe isso, irmão? Isso é terrível quando o salmista está dizendo aqui. Isso não é um salmo romântico, irmãos. Isso é um salmo encharcado de realidade. Encharcado de realidade. É por isso que ele tem significado para mim e para você. Aí no versículo de número 12, 14, que eu vou estudar o salmo todinho. Versículo de número 11, ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. O que isso tem a ver com a nossa aula hoje? Não me expulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. O que ele está querendo dizer? Deus havia expulsado Davi? Seja sincero com você. Deus havia expulsado Davi? Hã? Quantos acham que Deus havia expulsado Davi, jogado Davi fora da presença dele? Não, irmãos, isso não é cabível dentro do texto e nas Escrituras. Porque se Deus tivesse expulsado de fato Davi de fora da sua presença, ele teria mandado Natan para cuidar de Davi, ele tinha mandado uma profunda tristeza no coração de Davi, para que Davi fosse tratado daquele pecado, para que ele percebesse que o pecado não trouxe a ele alegria, apesar de ter trazido prazer. Ele não foi expulso da presença de Deus, porque se nós somos expulsos da presença de Deus, irmãos, nós já estamos no inferno condenados. Então esse Deus, irmãos, apesar de nossos pecados, ele não nos expulsa, mas Davi está dizendo: não me, versículo número 11, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. O que Davi está dizendo? O que Davi então está tentando, está nos fazendo entender aqui? É que o coração dele foi tomado de quê? De incerteza, de insegurança. Agora a alma dele está tomada de incerteza e de insegurança, a tal ponto de ele colocar em xeque até a comunhão que Deus tem com ele. Ele está colocando em xeque: Senhor, não me expulse, Senhor. Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Devolve-me a alegria da tua salvação, não é isso que ele vai dizer logo à frente? Então essas palavras que Davi está dizendo são palavras de um coração já tomado de incerteza, um coração que já está duvidando da graça de Deus, um coração que duvida, que já está duvidando do perdão, da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Quando o indivíduo chega a esse ponto de duvidar da graça, do perdão, da presença de Deus, do amor dele que é infinito sobre nós, que as misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã e elas não têm fim, e grande é a tua misericórdia, Senhor, quando o coração chega a duvidar dessa graça, desse perdão e desse Deus que perdoa pecadores, apesar dos pecados que cometem, é porque Deus já inundou esse coração num dia tenebroso de incerteza, para que ele, de fato, perceba quão maravilhosa e quão colorida e quão aquecedora e quão belo é estar dentro da graça de Deus. Como é bom estar com Deus, como é bom andar com Deus, como é bom ter comunhão com o povo de Deus, como é bom ter essa alegria do Espírito Santo dentro de nós, de poder se alegrar e jubilar na presença de Deus. Então Davi está tomado de incerteza, está tomado dessas incertezas.
Ligaram como é tá? Não? E aí o versículo de número 14 diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Aqui Davi já está o que, irmãos? Pedindo perdão. Pedindo perdão. Veja que o processo de Deus é lógico. Primeiro ele percebe, ele reconhece o seu pecado. Pequei, Senhor, contra ti somente pequei, fiz o que era mal diante dos homens. Na primeira parte, reconhece o pecado dele. Aí depois ele percebe o quê? Que o coração dele não tem mais alegria, não tem mais paz, não tem mais segurança em Deus. Aí ele reconhece essa tristeza e pede a Deus alegria, não é isso? Depois disso tudo ele vai irromper agora em quê? Um pedido de perdão. Uma coisa é reconhecer, outra coisa é sofrer esse pecado, os males que traz esse pecado, para não voltar a ele. E a outra coisa agora é estar pedindo o quê? Perdão. É pedindo que a graça agora de Deus lhe trate e recupere. Tá bom assim, irmãos? E aí, antes, pode estar no primeiro toque, por favor. Diz assim, irmãos: por cair em algum pecado específico, fere a consciência e intercede seu espírito. Por uma tentação súbita ou veemente, por Deus retirar de sobre eles a luz da sua presença, permitindo que, mesmo os que o temem, caminhem em trevas, que não tem luz. Irmãos, agora essa última passagem aí, não tem assim uma causa evidente. Jó. Tá aí, Jó. Não tem uma causa evidente, irmão. E aí a gente fica assim, meu Deus, e agora? Até os que são tementes, que oram, que estão buscando a tua face, que estão preservando essa certeza de salvação que o Senhor deu a eles através da oração, da vida cristã ali diária, correta. Eles podem ser tomados sem certeza, irmãos. Podem ser tomados. E aí ficam no ar as nossas especulações, que podem nos trazer algumas orientações. Em que sentido? Veja só. Mas antes eu quero ficar um pouco irmãos, na questão de entristecer o Espírito. Nós não podemos deixar isso passar em mão. Nós podemos entristecer o Espírito de Deus? Podemos. Podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Como é que podemos? E por que podemos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer, né? E não entristeçais o Espírito Santo. Como é que se entristece o Espírito Santo de Deus? Qual é a obra dele em mim e em você? Qual é a obra dele em mim e em você? É o quê? Mostrar Cristo e formar Cristo em mim e em você. Qual é a obra do Espírito Santo em mim e em você? Nos convencer a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a obra do Espírito Santo em mim e em você? Por isso o nome dele também é Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? O quê? Santidade. Então veja, ó, Espírito Santo. Espírito Santo. Ó, santidade. Santidade. Santificação. Santificação. É o Espírito Santo de Deus que nos faz participante desse atributo de Deus aqui, ó. Santidade. Ele nos vai fazer participante, vai comunicar a nós a santidade de Deus, que é um atributo do próprio Deus, é a santidade. Então como é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Ora, um pai, uma mãe, uma família investe numa criança. Investe, plano de saúde bom, escola boa, e roupa boa, e viagens todo ano, e casa confortável, um quarto só para ela, para eles também, se tiver muitos filhos e tal, e tudo do bom do melhor. Chega na época de escola, compra os melhores livros, os melhores cadernos e tal, aquela coisa toda. E tudo planejando para que aquela criança se desenvolva e no futuro próximo aquela criança seja bem sucedida na sociedade, que seja uma criança bem sucedida na família, que seja uma criança bem sucedida nos estudos, na carreira
profissional e etc. Não é verdade? Os pais não fazem isso? Os pais se sacrificam, dão de tudo para aquela criança. Só que no meio dessa caminhada, essa criança tem um desvio de percurso. Todo esse recurso que é jogado sobre ela, que é dispensado a ela, que é invertido dela, ela começa a desvalorizar esse recurso, começa a tomar outros caminhos, começa a se desinteressar pelos estudos, começa a ter problemas com outros, com amizades estranhas e tal, e traz problemas ao lar. Esses pais vão se entristecer ou não? Vão se entristecer. Porque o propósito daqueles pais é que os filhos sejam melhores do que eles, em tudo. O propósito de um pai sempre vai ser esse: que meu filho tenha o que eu não tive. Não é verdade? É assim que ele fala? Que meu filho tenha o que eu não tive. Que meu filho tenha do bom e do melhor. Que meu filho tenha 3 botinas ao invés de uma. Que meu filho não precisa trocar a camisa com seu irmão para ir para a escola, que ele tenha também a dele. Que meu filho tenha uma mochila de mar. Não é assim que a gente fala? Né? Quem foi pobre? Quem experimentou a pobreza? Quem experimentou, né? Meu filho vai ter o bom do melhor que eu tive. Também é uma legitimação, né? Bem, mas assim acontece. Mas a partir do momento que são muitos investimentos e muitos projetos investidos naquela pessoa e aquela pessoa não começa a corresponder, não acontece a tristeza nos pais? Os pais não são tomados de uma certa tristeza, de certo desapontamento, de certa angústia, de certo desespero? Irmãos, eu estou dando um exemplo bem prático, para que possamos entender. Sabe qual é o maior investimento de Deus em nós? É colocar dentro de nós pessoas pecadoras, desmazeladas, descompromissadas, desinteressadas, muitas das vezes ignorantes, mas alcançadas pela graça. Deus põe em nós o seu penhor. Deus chama o Espírito Santo dele de penhor, aquilo que ele tem de maior valor, para confirmar as promessas que ele fez a nós, as promessas que ele vai nos glorificar, que ele vai nos livrar de uma vez por todas do pecado, que o que nos espera é muito mais belo, é eterno, nem existe mais explicações se eu disser que é eterno, que é belo, que é eterno, que é maravilhoso, que Deus tem preparado para o seu povo, e por causa das nossas dúvidas e temores, ele nos dá o seu penhor como garantia, como diz Efésios capítulo 1, que Deus tem nos dado o seu penhor, o Espírito Santo, para que não possamos mais duvidar das suas promessas de salvação e de graça em nossas vidas. Deus foi o que há mais de maravilhoso para ele, que é ele mesmo. O Espírito Santo vem habitar em nós, irmãos. Os céus vêm habitar em nós. O próprio Jesus disse: olha, aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. Esse Deus que estava somente num templo, esse Deus que eu só podia ouvir a voz dele através de um sumo sacerdote uma vez por ano, esse Deus que eu só podia ter noção dele, eu sabia quem ele era através da leitura da lei, um sacerdote sisudo, sério, cerimonial, de uma certa postura ali rígida. Esse Deus que eu tinha uma noção muito distante dele, apesar da religião e dos instrumentos que Deus concedeu. Agora esse Deus está dizendo, esse próprio Deus está dizendo: eu e o Pai iremos para ele e nele faremos morada. Nos capítulos 14, 15 e 16 de João, o próprio Luís, falando do Espírito Santo, ele vai dizer assim, os discípulos chegam e ele vai assim: tu já vai? Tu já está indo, filho? Agora nós começamos a entender melhor o Evangelho, a estar na caminhada da fé, Senhor, e tu está dizendo que vai morrer, vai voltar para o Pai. Ele está dizendo assim: sim, eu vou voltar, mas é necessário que eu vá. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos darei um Consolador. Eu vos darei o Consolador. E ele diz assim: e agora o Espírito Santo de Deus não estará mais convosco, mas ele estará em vós. É por isso que é preciso que eu vá. Preciso que eu vá, porque agora eu não vou estar mais do lado de vocês, não, eu vou estar em vocês. E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Deus que se penhora, que penhora a si mesmo, irmãos, e que vem habitar em nós, pecadores, tão falhos e tão limitados como nós, irmãos. Esse Espírito Santo da graça que entra em nossos corações e que insiste dentro de nós para que a cada dia a pessoa bendita de Cristo Jesus seja formada em nós, seja construída em nós, que a beleza do Evangelho seja restaurada e edificada em nossas vidas. Esse
Espírito Santo está em nós, usando a palavra dele. Santifica-os, Pai, pela palavra, né? A tua palavra é a verdade. O Espírito Santo vai usar a verdade para nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados. E cada pregação, cada ensino que ouvimos, cada leitura que fazemos da palavra, cada meditação que fazemos, irmãos, cada versículo que lemos, o Espírito Santo de Deus está usando para formar em nós, para que a santidade de Deus seja comunicada em nossas vidas pecadoras e falhas, para que nós cheguemos à maturidade, à estatura perfeita do varão que é Cristo. Então percebe, então como é que eu entristeço esse Espírito Santo? Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu viro as costas para todo este investimento da graça que está dentro de mim, que está sendo operado em minha vida. Quando eu viro as costas para todos esses meios de graça. Quando eu vacilo e brinco com o pecado. Quando eu não mestico os pecados na minha vida. Estou entristecendo o Espírito Santo. Quando eu não paro mais para ler essa palavra e meditar nela. Tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medite em mim. Quando eu não tenho mais esse prazer, estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque Ele usa essa palavra, irmãos, para formar Cristo em mim. Para fazer com que o verbo que é Cristo seja assumido pela minha pessoa, pela minha identidade. A fim de que a graça cada dia trabalhe em mim, me conformando à pessoa bendita de Cristo Jesus. Aqui assim, eu entendo o que é dito, eu entendo que realmente a Bíblia afirma isso. Mas a questão é que eu não consigo relacionar essa questão. Porque nós cristãos, nós afirmamos que Deus é feliz na Trindade e que Ele é a própria alegria e que eternamente Ele é feliz. E para mim enxerga que, para mim, eu não consigo relacionar isso é um paradoxo. Porque então a alegria de Deus seria dependente daquilo que é o ser humano ou daquilo que é a sua igreja. Porque logo que se Deus se entristece com o seu povo, logo a sua alegria dependeria disso, ou não? Não. A alegria de Deus se basta nele mesmo. Deus é a própria alegria. A alegria se basta no próprio Deus. Tanto que, agora veja, por ele ser a própria referência da alegria, a própria fonte de alegria, ele não depende de fonte alguma externa a ela. No entanto, eu só vou ter alegria e saber o que é alegria e sentir essa alegria, porque Deus é esta referência e esta fonte de alegria. A primeira verdade é essa que eu tenho aqui. Nós temos que estabelecer quando falamos a respeito de Deus. Agora, quando você diz que a minha dúvida é, essa alegria de Deus está em função da criação? Não. Mas uma coisa nós temos que entender, que esse mesmo Deus que criou todas as coisas, Ele se alegra com o que Ele criou. Entende? Ele não vive em função da sua criação, para alegrar-se. Ele não vive em função. Não é um fim em si mesmo se alegar-se de Deus com a sua criação ou com o seu povo. Não é um fim em si mesmo. Porque a alegria ele já tem em si mesmo. Eles vivem somente o Pai e o Filho da Trindade, alegres, gozosos em si mesmos, prazerosos em si mesmos, porque eles são a fonte de toda alegria, prazer e comunhão. Perfeição. Precisava de nós? Agora, não precisa de nós. Agora veja, quando ele cria todas as coisas, o que diz a palavra lá? Ele diz que quando criou todas as foi criando e disse que Deus que tudo era muito bom. Quando Deus expressa essa palavra muito bom, Ele não está expressando isso friamente. Isso vem carregado de alegria. Como é que eu posso dizer que uma praia belíssima daquela é algo muito bom sem o meu coração se alegrar? Existe isso? Existe isso? Eu posso dizer, essa praia é muito boa, mas meu coração não é tomado de alegria quando eu vejo isso. Aí, deixa eu só concluir isso aqui. Então veja. Quando o Espírito Santo de Deus está trabalhando em mim e ele se entristece, nós temos que pegar essa palavra entristecer ali, não como uma tristeza da forma como nós sentimos, porque nós não nos bastamos de alegria, nós não somos suficientes como Deus para nos alegrarmos com nós mesmos. Mas ali é que o Espírito Santo de Deus interrompe a sua obra por um certo momento, e é nesse momento ali que Davi sente o desamparo do ser quando diz: Senhor, devolve a alegria da tua salvação e não me retire de mim o teu Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo de Deus vai na cara dele, mas é que houve uma interrupção da obra de Deus na vida dele, para que Deus tratasse da vida. Percebe isso? Ou tu tem dúvida ainda? Então você quer dizer que isso foi da questão de sentimento?
foge da questão de sentimento em certo ponto. Em certo ponto. A tristeza de Deus não vai ser como a minha tristeza, tal qual o arrependimento dele. Nosso arrependimento é carregado de remorso. A tristeza de Deus não decorre de pecado, de Forma culpa. alguma. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu vejo que a dúvida do Marcos vem do fato de que, teologicamente, se diz que Deus não tem emoções e Deus. Mas não importa com essa visão. Por quê? Porque as pessoas têm medo de atribuir a Deus algumas características humanas. Mas eu vejo que é o contrário. O ser humano é o mandador de Deus algumas características. Então, quando diz que o Espírito Santo se entristece, eu vejo sim ele se entristecendo, como você falou, como um pai se entristece com o filho quando faz alguma coisa errada. Isso vai fazer com que ele deixe de ser Deus ou ele vai ser Deus? Não, mas ele vai se sentir. Assim como ele vai se alegrar também. No Salmo antes aí, que a gente estava lendo, 50, versículo 23, assim, ó. O que me oferece sacrifício de ações de graça, Esse me alegrará. esse alegrará, o glorificará. E aos que preparam o seu caminho, dar-lhe que veio a salvação de Deus. Sim. Então, Deus, esses sentimentos nós herdamos de Deus, e não o contrário. Não é ele que está sendo antropomorfizado, mas é nós que herdamos esse sentimento de aversão ao pecado, de tristeza por causa do pecado. O próprio Espírito Santo de Deus, eu vejo ele sim se entristecendo por ver um filho dele desviado do caminho, pecando continuamente. O Espírito, Cristo é humano, um Deus que se tornou humano. Então, mais uma vez, reforçando esse caráter de características humanas da Deus. Correto. Agora, quando eu digo que essa tristeza de Deus não é tal qual a nossa, porque a nossa tristeza é carregada de pessimismo. Decorre de pecado, De culpa e rancor, tudo. Então ela é carregada de pessimismo. Guarde bem isso. A tristeza de Deus não é carregada nem de pessimismo, nem de culpa. A tristeza de Deus é uma tristeza, mas ela vai ser tristeza frente a uma obra que Ele está trabalhando em nós e ela tem que ser interrompida por nossos próprios pecados. É uma rebelião, um atentado contra essa alegria que o próprio Deus é. Porque Ele está lutando, tudo em Deus está lutando para a alegria. E até nos nossos sofrimentos Deus está lutando para a nossa alegria. Esse é o grande paradoxo que C.S. Lewis foi entender no livro que expressa para nós nos livros dele, principalmente, Surpreendido pela Alegria. Em meio ao sofrimento, Deus está lutando pela nossa alegria. E o próprio Cristo vai buscar a alegria de Deus na cruz, que é o maior momento de sofrimento. Achar que Deus, por exemplo, não se desapontou com Adão e Eva. Jamais. Ela seria um Deus muito frio, assim, né? Muito frio. E o que ele diz lá no Gênesis? Desçamos, destruamos o homem. Porque ele tornou-se o quê? Tornou-se péssimo. O homem tornou-se insuportável por causa do pecado dele. Então Deus ali vai descer para destruir a raça humana. É um Deus que manifesta a sua ira. Agora, a ira de Deus é diferente da nossa. Nós temos ira também, mas a nossa ira é carregada de quê? De destruição total. A ira de Deus vem sempre aliada com a misericórdia, com a justiça, com os conceitos corretos. Mas a sua questão merece mais resposta. Para inquietação. Transforma Deus num robô sem emoção. Muito bom. Mas eu agradeço, irmãos, que Deus e Cristo abençoe. Vou chamar o pastor ali, nós estamos 11 horas e 20 minutos. E a gente continua, se Deus quiser, na próxima hora esse tópico aí. Irmãos, vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus, queremos bendizer o teu nome mais uma vez pela manhã. Queremos mais uma vez pedir o perdão dos pecados. Amém. Pedir mais uma vez, Pai Santo, que a tua palavra nesta manhã cumpra o desígnio do Senhor para com as nossas vidas. Amém. Ela nos edifique, ela nos fortaleça, ela nos anime, ela nos forme Cristo em nossas vidas, ela nos santifique, Senhor. Que teu Espírito use a tua palavra para corrigir as nossas vidas, nos transformar, Senhor. Que aquilo que precisa ser transformado em nós, Senhor, aquilo que a vida de Cristo precisa ser aplicada em nós, que o teu Espírito nesta manhã faça isso em nossas vidas. Pois o Senhor conhece os nossos corações plenamente, conhece as nossas vidas, conhece as nossas limitações, fraquezas, conhece, ó Deus, as tentações que nos cercam, que nos assediam, conhece, Senhor, as nossas instabilidades, ó Deus. O Senhor nos conhece por detrás e por diante, como diz o salmista. E só tu podes, ó Deus, atender aquilo que de fato precisamos.
Só Tu podes, Senhor Deus eterno, transformar as nossas vidas. Só Tu consegue e Tu podes ver além daquilo que de fato nós precisamos e aplicar, ó Deus, o remédio, trazer a saúde, trazer a transformação, trazer a cura, animar as nossas vidas, nos despertar para um serviço mais diligente na Tua casa, na Tua obra, no Teu reino. Ó Deus, é o que nós suplicamos nessa manhã. Faz em nós, ó Deus, cumpre o Teu propósito em nós. Em nome de Cristo Jesus é o que nós Te rogamos, Pai. Amém. Amém.